Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês sempre. Meus queridos, eu quero agradecer a você que é inscrito, que tem tirado um tempo seu para ouvir esses diálogos que tem. Quero dizer para vocês que eu não vou dizer outra coisa aqui a não ser algo que te ajuda a fortalecer a sua vida. E eu não vou colocar nesse canal palavras que atrapalhem a sua vida. E a todos os que ouvem, por favor, se inscrevam, criem curiosidade, façam as perguntas de vocês. O que eu puder fazer, eu vou estar ajudando. Então, muito obrigado, você que assiste, vocês que já se inscreveram nesse canal. Que Deus fortaleça a sua vida e enche a sua vida de paz. Meus queridos, hoje, senti no coração de falar sobre a nossa vida, tanto física como espiritual. E para falar sobre isso, eu quero fazer uma comparação. Como vejo a vida? A vida para mim é como uma grande escada. E se você observar, ninguém usa uma escada, exceto se for um buraco, é claro, né? Mas se você põe uma escada do nível do chão, você quer subir. E na vida, eu não creio que alguém queira descer na vida. Eu não creio. Eu creio que todos querem subir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é assim que eu vejo a vida da gente como uma escada. Para acompanhar e para fazer memorial da história deste vídeo, eu quero trazer uma palavra bíblica que vai trazer uma compreensão melhor para a sua vida. Gênesis capítulo 28 e o versículo é o número 10 a seguir. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a seguir. Vamos ler. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Até aqui. É importante dizer para vocês que a Bíblia fala de escada. Ela nos dá a entender que tudo na vida é como se você usasse uma escada. Você pode ver que nascemos e quando chegamos a determinada idade, que inclusive é na fase da consciência, começamos a querer ter as coisas. Começa a vir a luta para conseguir as coisas. Isso na fase da consciência. Inclusive, se vocês quiserem ler, só que é uma leitura. Eu fiz aí três leituras, tá? Uma chamada Inocência, Consciência e Governo Humano. Se vocês entrarem no canal e irem em comunidade, vocês vão ver que eu fiz escrito isso aí. São as fases da vida humana.
quando nascemos e quando nos tornamos adultos. Até lá, nós passamos por 3 fases. Continuando o assunto de que a vida é como uma escada, vocês podem observar, você que tem filho, adolescente, eles já começaram, a partir da fase da consciência, que eles saíram da inocência, que já não são mais tão inocentes assim, já começa a querer as coisas. Já começa a pedir coisas grandes. E já começa a escada da vida dele. Porque ele sabe que para conquistar aquilo, você vai explicar que às vezes coisas que ele quer é muito caro, é difícil, e que exige uma condição financeira maior para conquistar aquilo. Então começa-se a escada na fase da consciência. E da mesma forma é a vida espiritual. A vida espiritual você começa na fase da inocência. Você não sabe nada. Você vai para a igreja, aceita Jesus, certo? E começa a sua jornada espiritual. Até então você está no primeiro degrau. Na vida física, o adolescente, a criança, eles estão ali no primeiro degrau. Até a fase da consciência estão no primeiro degrau. Quando começa a se governar, já só começa a subir os degraus. E começa então a ver o grau das dificuldades. Eu vejo então que uma escada, ela é nível. Então você passa o primeiro nível, passa o segundo nível e começa a subir. Gradativamente você vai subindo. Se for na vida física, você inicia e começa a subir. Você quer alcançar um degrau alto, um nível melhor, uma situação de vida melhor. Na vida espiritual é da mesma forma. Da mesma forma. Você conhece a Cristo, você quer crescer espiritualmente. Então você começa na fase da sua inocência e começa então no seu primeiro degrau. O que eu quero dizer para vocês é que ao longo dessa jornada, subindo os níveis, ultrapassando, começando a passar os níveis, existem situações. E aí é que nós começamos a entender que nem tudo é fácil na vida. Nem tudo é palpável, que simplesmente você vai e pega. Você quer, você vai lá e pega. Não, existem situações para que você possa conquistar aquilo que você quer. Então, digamos que você começou a subir a escada no sentido espiritual e chegou a um degrau que você cansou. Poxa vida, queria tanto essa bênção. E você cansa naquele degrau. Aí você olha do lado e vê pessoas subindo da mesma forma. Subindo. Você vê gente mais alta, gente mais embaixo, mas todos querem crescer. Tanto espiritualmente como fisicamente, materialmente, as pessoas querem crescer. Mas você parou naquele degrau. E a primeira dificuldade, a primeira situação que acontece, a primeira de todas, é a chamada desistência. Porque você cansou. Você cansou ao longo daquela escada, degrau por degrau. Cada um tem um nível diferente, cada um tem uma situação diferente. E você parou e você quer desistir. Eu quero colocar uma situação aqui para você começar a entender o porquê que você não pode desistir. Toda passagem de trem que os carros vão passar, principalmente onde realmente existe trem, existe lá 3